Fala pessoal, eu sou o Lucas, estou aqui para mais um vídeo sem corte, sem edição para vocês. Eu espero que isso não esteja ficando muito ruim e que de alguma forma vocês consigam abstrair aí, cara, absorver algum valor do que eu vou entregar aqui, certo? E para quem não me conhece, eu desenvolvo software. Qual que é o assunto do vídeo de hoje? É como que eu desenvolvia software antes e o que mudou para hoje com inteligência artificial, certo? Então assim, esse é o objetivo. Vamos ver se eu consigo tirar isso aqui que tá na minha cabeça e mostrar para vocês como que eu tô lidando com isso hoje, certo? Então assim, então vamos pro nosso quadro branco e eu vou começar mostrando como que eu fazia antes, certo? E aí se vocês tinham um processo um pouco diferente aí, cara, sinta-se à vontade para botar no comentário e falar assim, Lucas, eu já fazia do jeito certo, cara. A vinda da IA não mudou em nada na minha vida. Mas como que eu fazia, pessoal? E sim, pra mim mudou muita coisa. Não me orgulho disso, mas essa é a verdade. Preciso ser transparente com vocês. Aqui, tudo começa na ideia, tá? Então, da ideia, o que a gente fazia antes? Então, chegou um projeto para eu desenvolver, né? Então, beleza, tem a ideia, daqui, ideia barra dor, né? Que o nosso cliente ou empresa tá sentindo ali no momento. O que a gente faz? O que a gente transforma essa ideia aqui? Cara, não era tão ruim, né? Porque pelo menos antes eu já gerava uma documentação, né? Então, olha só, já não tá tão horrível assim. Só que o problema é que era só isso, tá? Vocês vão ver aqui. Então, dessa ideia, eu criava uma documentação. O que é essa documentação, tá, pessoal? O que é o projeto, o que ele tem de funcionalidade, o que não é o projeto, quais são os stakeholders, limitações, né? Quanto tempo, custos, enfim. Era uma documentação bem geral, assim. E geralmente, assim, nem sempre era só essa documentação, tá? Às vezes vinha aqui uma documentação um pouco mais técnica, né? Para partir do desenvolvimento. Mas, assim, no final das contas, cara, era dor barra ideia, documentação. Dessa documentação, o que a gente precisava gerar? Tasks, velho. Esse era o workflow, pessoal. Então, o que eram essas tasks aqui? A gente entendeu quais são as funcionalidades, o que a gente precisa entregar e separar as tasks em sprint, para a gente saber quanto tempo vai levar a entrega, né? Então, esse aqui era o fluxo. No desenvolvimento, pego o task, executo o task. Da onde que vinha, assim, a documentação? A documentação, geralmente, era criada... Ou, por exemplo, vou entregar alguma solução que outro desenvolvedor vai precisar se integrar e ele vai precisar ter contexto ali sobre qual é as peculiaridades do software, documentação. Ou, por exemplo, quando era obrigatório, assim, quando a gente precisa entregar a documentação de algo. Então, a documentação no meu processo era orientada à necessidade, né? Então, ela vinha a partir de uma necessidade. Eu não fazia documentação de forma deliberada, pessoal. Assim, é o que eu tô falando. Não me orgulho disso, mas essa é uma realidade. Essa é uma verdade. Simples assim, né? Muito orientado a desenvolvimento ali, cara. É um fato. Só que isso aqui para hoje não rola. Se você quer utilizar Code Agents, isso aqui não rola, cara. Por quê? Porque hoje o lema é esse aqui, ó. Lembra da frase no pain, no gain? Essa é a frase hoje. Que guia o desenvolvimento com IA, cara. No spec, no code. Você precisa ter especificações muito bem definidas para não cair no problema de que, a IA tá delirando, tá entregando algo que não é o que eu desejava, não é o que eu esperava. E isso por diversos motivos que a gente pode se aprofundar no futuro, mas desde a janela de contexto, geralmente vão ser limitações não da IA, mas sim sua. Essa é a verdade. Porque a gente precisa entender que tipo de ferramenta a gente está utilizando. E é isso, é uma ferramenta, certo? E de verdade, pessoal, assim, eu não sei, é algo que eu quero entender um pouco melhor, como que estão mantendo esses softwares que fazem 100% com vibe code, etc., em produção. Eu realmente não sei como que eles estão fazendo para dar manutenção, porque software é algo complexo, cara. Mas assim, essa é a ideia, assim, no spec, no code. Então hoje a documentação ela não vem a partir de uma necessidade. A documentação ela é a própria necessidade. Tudo tem que ser pautado em documentação. Precisa estar tudo bem estruturado e definido para o agente ele apenas executar a parte operacional. Então você monta a arquitetura, você monta os contratos, como que vão ser as integrações, como que o software vai ser construído e o agente ele atua apenas na escrita do código, entende? Ele
ele vai de forma operacional. Você está no estratégico daquele software e o agente está no operacional. Ele é quem vai lá escrever o código. Mas ele escreve o código com base em tudo que você arquitetou, tudo que você organizou, né? E como que é esse fluxo hoje? Como que eu lido com esse fluxo hoje? A gente tem que voltar aqui para a ideia, né? Então, tudo começa na ideia novamente. Só que aqui a gente vai separar em algumas ações. Essas aqui vão ser as ações que vocês vão fazer, ó. Então, isso aqui é o que eu me preocupo. Eu me preocupo em ter a ideia, certo? Tudo parte daqui. Da ideia, a gente segue criando uma documentação a partir dessa ideia sim, que vai ser, enfim, vai ser o que o produto faz, o problema que o produto resolve, o que ele não resolve, né, para ter cada vez mais clareza e etc. Então, esse produto aqui, ó, perdoem meu inglês se eu escrever errado, mas vai ser o Product Briefing, tá? A gente vai chamar disso aqui. Vai ser o briefing do produto. Tudo vai começar aqui. E daí a gente parte para um briefing do produto. No meu fluxo de trabalho Workflow, deixa eu até dar uma pausa para mostrar para vocês como que eu funciono hoje, pessoal. Basicamente, pensar é separado nessas duas. Visualizar, porque eu sou um cara que, diferente do Einstein, eu sou burro. Então, eu não consigo ter, já ter tudo linkado na cabeça e etc. Visualizar na minha mente, sabe? Eu preciso de algo mais concreto e aí a partir disso esquece. Mas ó, pensar, o que eu utilizo para pensar, tá? Para pensar, eu utilizo o ChatGPT. Simples assim, tá? ChatGPT. Em qual modo? Quando eu tô no modo mais inicial, eu vou no geralzão, mas quando eu tô em um projeto específico, eu crio um projeto no ChatGPT e esse Product Briefing aqui, ele vira no ChatGPT, lá na parte de projetos, o meu documento mestre, tá? Dentro desse documento mestre, ele tem tudo que é referente ao projeto e ele serve como um guia para a gente não sair do objetivo principal, entende? Então, por isso que ele precisa estar sempre atualizado, porque o chat vai correndo, ele pode perder ali a janela de contexto. Isso aqui é o que te permite você não ficar, por exemplo, você está falando muito de uma feature e ele achar que aquele projeto que você está falando é aquela feature. E ele se esquece que, pô, calma, cara, a gente tem um monte de funcionalidade para trás, entendeu? Então, isso aqui é fundamental, cara. Aí tá, voltando aqui pro fluxo, né? Pensar, depois a gente parte para visualizar. Na visualização, o que eu gosto de usar geralmente, tá? É Figma. Então, quando necessário, não é sempre que é necessário, eu vou lá no Figma, eu monto um prompt. Olha só que interessante. Com base no que eu defini aqui, eu monto esse prompt já a partir do GPT às vezes, né? Então, assim, daqui eu já monto esse prompt pro Figma. Simples, né? Eu consigo visualizar, vejo se é isso mesmo, e aí sim, depois de visualizar, a gente parte para a execução. E aí a execução eu faço isso com o Code Agents. Tá? Hoje o que eu utilizo de Code Agents, pessoal? Aqui, basicamente dois. Cloud, e aí depende, às vezes no Sonnet, às vezes no Opus, tá? Cloud e não sei se vocês estão usando aí também o Codex. Cara, Codex tem me servido, tá? Não sei qual que é a experiência de vocês aí com o Codex, mas, cara, pra mim tá funcionando bem. Pra algumas coisas, tá? Geralmente, o bruto eu faço com o Cloud e o resto eu faço com o Codex. Front-end, etc. Mas o meu fluxo está sendo esse, tá? E aí o documento mestre, ele tem muito a ver com esse Product Briefing aqui, né? Mas, enfim, como o nome tá aqui, é o briefing ainda, né? Não é tudo que é o produto. Então, beleza. Do briefing, depois que a gente tem o briefing, a gente já entende melhor a dor que a gente está solucionando, o problema que a gente está resolvendo, a gente parte para as tão esperadas specs. Essas specs aqui é o que a gente espera de
de especificações do produto que a gente já organizou, que a gente já definiu. Então aqui, ó, a gente armazena. Cara, como é a melhor forma de eu colocar isso aqui? Eu acho que assim é melhor. A gente tem os nossos critérios e os nossos fluxos, galera. É isso aqui que a gente tem. Então essa é a nossa responsabilidade, ó. Ideia, Product Briefing, a gente tem as nossas specs. Dessas specs aqui, o que elas geram? Elas geram o que a gente vai chamar... Caralho, não sei o que eu fiz aqui, hein? Elas geram o que a gente vai chamar de Definitions of Done, tá? Que é onde a gente configura o que a gente considera como aceito, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu dando essa parênteses aqui fica maneiro. A gente pode colocar aqui o que, cara? Nesse Definitions of Done. Na realidade aqui, ó, mais guardrails. E aí eu acho que é mais interessante eu mostrar nesse caso aqui para vocês o que esse definitions aqui pode ser. Um dos exemplos. Eu uso aqui um arquivo separado, né, que é o agent.md. Isso aqui vocês vão achar na internet exemplos exatamente como esse, pessoal. O que você coloca aqui? Qual que é a role do seu agent, as suas diretivas e as limitações. Isso aqui já é um exemplo simples. Cara, faz o teste. Joga isso aí, testa e me fala se muda ou não muda a forma que seu agente se comporta, tá? Então, assim, a gente vai criando essas definições. Dessas definições, aí só então vem o quê? Vem as tasks. Só que isso aqui, lembra? Ele tá no seu contexto, galera. No contexto você, tá? Então, vou mudar a cor disso aqui. Como é que muda a cor desse texto, cara? Aqui, ó, vamos botar você aqui, ó, azul, tá? E agora a gente vai falar o quê? A gente vai falar do que o agente ele vai se preocupar, beleza? Então, o seu code agent, deixa eu aumentar aqui. Depois que você já tem tudo isso definido, tá? Qual que é o fluxo dele? Ele precisa analisar, mas agora a gente não pode mais usar isso aqui, pô. Bora lá, ele precisa analisar, tá? Vamos aumentar aqui. E aí você tem que pensar assim, ó. O que ele vai analisar? Ele vai analisar todos esses documentos, né, que você definiu. Então, assim, ó, você precisa ter um local onde você vai armazenar esses documentos. Então, vamos já gerar um carinha aqui, ó, antes desse code agent, que vai ser o quê? Onde você armazena todos esses documentos dentro do seu código, que vai ser a nossa fonte de verdade, tá? Então, aqui, ó, pra mim aqui, eu tenho uma pasta que esse projeto ele não está refletindo na realidade tudo que eu faço, mas eu tenho uma pasta aqui que é Agent Docs, que aí geralmente em main vai ficar ali os arquivos principais, separado por pastas, né? Já vou mostrando para vocês. Então aqui, ó, no meu main, eu queria criar uma paradinha diferente aqui, mas eu não sei usar essa parada. Mas beleza, no meu main vai ficar algumas definições do que a gente tem aqui, tá? Entre outras que a gente vai gerando, e aí vocês podem ter o workflow de vocês, né? Porque esse que é o ponto, assim. Não é que você precisa tirar tudo da sua cabeça nesse processo aqui, nesse levantamento que você está fazendo, tá? Você pode sim definir arquitetura, entre outras coisas, com a IA, te ajudando a pensar e etc. Só que você precisa estar 100% dentro dessas definições, tá? E a IA entra te ajudando, né? Às vezes você não sabe muito bem como resolver um problema específico, né? E você precisa desse brainstorm, você precisa pensar ali com alguém, né? E eu acho que, cara, assim, isso trouxe um desbloqueio muito grande pra gente conseguir avançar em direção, assim, de construir bons softwares, né? Porque antes você precisava... Porra, aí tem o trade-off, né? Antes você precisava ler mais, consequentemente você aprendia mais. Hoje você lê menos porque é muito mais direcionado. Mas aí, pra quem tá mais treinado, cara, isso é um ouro, velho. Isso é um ouro de verdade. Mas assim, ó, beleza. O que a gente vai ter no main aqui? Que vai ser a nossa fonte de verdade. Vou botar, acho que vou deixar preto mesmo. Aqui, ó. O que a gente vai ter no main que vai ser a nossa fonte de verdade, né? A gente vai ter aqui, e aí eu gostaria de colocar aqui assim, ó. Deixa eu ver se esse background, mas tá muito forte, né? Boa! Agora aqui ficou perfeito. A gente vai ter nossas specs,
Beleza. Ó, a gente vai ter as nossas specs. A gente vai ter o que é a nossa arquitetura. Isso aqui é muito legal, pessoal. Vocês vão ver que, cara, se vocês ainda não estão fazendo assim, vocês conseguirem definir isso, assim, traz um resultado muito diferente. Muito diferente, entendeu? Ó, a gente tem as nossas arquiteturas. A gente tem, por exemplo, os dados que a gente vai ter. E aí dados entenda tudo, né? Porra, desde banco de dados até como que vai trafegar esses dados, contratos. Consequentemente viram contratos também. Então, assim, ó, é isso aqui que a gente vai ter na nossa fonte de verdade. Entre outras coisas, né? Entre outras coisas. A partir disso, a gente tem um repositório para o nosso Code Agent consultar, certo? A gente tem um repositório para o nosso Code Agent consultar. E aí é onde que ele analisa todas essas informações, certo? Depois dele analisar essas informações, o que ele vai fazer? E aí aqui é onde, assim, eu acho que é o que mais tem me trazido resultado. Ele gera um plano de ação. Esse plano de ação é muito importante que você revise e veja se está dentro do esperado. E, cara, assim, ó, ele salva em tanta coisa, pessoal, em tanta coisa. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, mas ele analisa toda aquela fonte de verdade, aquele repositório. Ele vai gerar um plano de ação para executar aquilo ali. E aí, isso aqui pode ser tanto para a ideia toda, e esse plano de ação ele vai ter que ser um pouco mais genérico. A partir desse plano de ação, você vai ter que ter outros planos de ação. Ou ele pode estar dentro da feature. Lembra? Isso aqui pode ser, no lugar de ideia, pode ser feature também, né? Mas aqui a gente está falando da ideia. Então ele vai montar um plano de ação, e depois desse plano de ação, aí é onde ele começa o quê? A executar o plano de ação. Só que quando você vai dar esse prompt para ele começar a executar esse plano de ação, né, onde ele vai de fato executar as tasks, é importante que você sempre peça para ele ir executando step por step. Essa experiência de fazer tudo do zero, cara, para mim é jogar na roleta russa, porque às vezes pode dar certo, se ele tiver bem de contexto ali, mas pode dar errado, né? Então você precisa ir pedindo para ele fazer pequenas tarefas ali, que você organizou no plano de ação, e no fim de cada tarefa, peça para ele gerar um resumo do que foi feito, certo? E o que gerou de resultado. Então, com isso você tem aqui, ó, na parte de executar a tarefa, desculpa aqui, ó, depois que ele executa a tarefa, o que ele gera? Como a gente pode chamar isso aqui, né? É um resumo, né? Então, ele gera um resumo mais evidências. Gera um resumo mais evidências. Certo? Com isso aqui, vocês têm histórico. Com isso aqui a gente tem histórico. A gente tem histórico do que foi feito. Certo? Então você imagina só, você organizou tudo do que vai ser o projeto, arquitetura, o produto em si, gerou spec, gerou definitions, gerou tasks. O Code Agent, ele analisa, ele gera um plano de ação, ele executa e ele gera um resumo do que ele executou. Vou dar um exemplo para vocês. Você tem os créditos acabando. Cara, o que você vai fazer se o seu crédito do Cloud acaba no meio de uma implementação? Se você não tem nada disso aqui, certo? Se eu tenho outros agentes, cara, não importa, porque eu tenho todo o contexto para ele pronto, né? Ele tem da onde consultar essa fonte de verdade. Ele sabe aonde o último parou. Geralmente ele vai estar executando um plano de ação. Esse plano de ação ele se mantém atualizado, certo? Sempre que ele acabar de executar uma task, ele vai gerar um resumo e evidências. Então a gente começa a ter um desenvolvimento muito mais guiado. Você consegue continuar da onde a gente parou, outro agente consegue continuar da onde ele parou, entende? E dentro disso aqui tem muito valor. Depois disso, o fluxo se repete, certo? Você registra, você executa, você valida e próxima tarefa. Registra, executa, valida, próxima tarefa, certo? Vamos até escrever aqui, ó. Registra,
Cara, isso aqui é muito bom, cara. Isso aqui, assim, muda muito, né? Antes a documentação já era importante, só que eu vejo que hoje não tem como a gente fazer sem ter a documentação, pô. Tem que ter tudo muito bem documentado. E digo mais, assim, hoje é até assim, cara, como eu posso dizer? A gente, como dev, é o mínimo que a gente pode fazer, sabe? Já que a gente tem essa ferramenta na nossa mão, entregar algo muito bem documentado. Hoje, assim, porra, quem já trabalha em empresa grande vai saber que, pô, que a gente tem que gerar ADR em algumas situações de arquitetura, porque você tem times diferentes, né? Então você tem a sua squad, você tem o time de arquitetura, você tem, enfim, uma organização onde a documentação já era esperada, claro, isso é óbvio. Só que muitas das vezes a gente tinha um fluxo onde se permitia isso ser perdido e querendo ou não, era um tempo que você tinha que gastar ali, investir, documentando tudo, escrevendo de fato. Hoje não, cara. Hoje você não precisa fazer isso. Hoje a IA consegue documentar para você, você consegue apenas revisar, certo? Então, assim, eu acho que a nossa qualidade, no final das contas, tende a melhorar. Se a gente fizer do jeito certo, né? Ó, próxima tarefa. Acho que assim a gente executa o nosso fluxo, cara. Eu acho que assim a gente executa o nosso fluxo, velho. Certo? Registra, executa, valida, próxima tarefa, registra. É isso? Então aqui, ó, tasks. A tasks ela vem pra cá. E aqui, no resumo, depois que ele gera o resumo, aí você escolhe, certo? Nesses projetos que eu estou desenvolvendo, eu não tenho gerado pull request nem nada do gênero. Só que você aqui, se estiver no seu projeto aí, porra, realzão, você gera uma PR, pô. Disso aqui, certo? E aí já era. Aí fechou. Esse é o fluxo, pessoal. É assim que eu tô fazendo mais ou menos, né? Pra desenvolver. E essa é a diferença de como eu fazia as coisas antes para como eu tô fazendo agora, certo? Então, assim, vê se faz sentido aí. E eu vou tentar mostrar na prática como que isso é feito. Acho que vai ser interessante, né? A gente ter esses exemplos dos arquivos e etc. Mas é isso, pessoal. Espero que de alguma forma aí eu tenha conseguido ajudar vocês. E vamos para a próxima. Espero falar um pouco mais também dos projetos. Estou passando por alguns desafios interessantes, cara. Preciso de ajuda. Tá sinistro porque o que acontece? Eu sou uma pessoa muito técnica. Eu vou contar para vocês aí no decorrer desse canal. Eu já tive experiência como CTO e etc. Só que foi muito inicial. Me serviu mais para me ensinar algumas coisas, né? Como métricas a serem analisadas, olhar o negócio de forma mais ampla, né? Então, assim, me trouxe muito conhecimento. Mas eu não aprendi a parte de marketing, sabe? Tipo, como vender o produto de fato, né? O Sinotub eu senti que eu demorei muito para colocar. Ó, eu coloquei o Sinotub em produção em dias, assim, eu não me lembro ao certo, mas foi no final do ano. Eu me lembro que no dia 31 eu consegui colocar ele 100% em produção ali com Pô, me esqueci como é o nome da ferramenta. Mas a parte de monetizar ele e trazer os usuários, cara, a complexidade para mim, né? E eu vejo que eu demorei muito para colocar em produção. Acho que eu já deveria ter validado mais rápido, sabe? E ter soltado ele, mas assim, esse assunto para um próximo vídeo. Espero ter ajudado vocês. Se curtiu, pô, me dá um incentivo aí pra gente continuar gravando. Confesso que pra mim é um desafio, mas eu tô com esse desejo no meu coração de poder compartilhar um pouco mais aí as coisas que eu faço e como eu faço. Então é isso, pessoal. Então, tamo junto e até a próxima.